prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhe dizer agora o posto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. E hoje sou estrela, amanhã já se apagou. E hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Tenho amor, e tenho horror, e faço amor. Eu sou um ator, deixado chegar num objetivo num instante. Essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre rolando a tudo, música, não vai cantar. do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. E hoje sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Tenho amor e tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator, eu vou te dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Boa tarde a todos os catarinenses, estamos chegando ao vivo em mais uma terça-feira, mais uma mesa redonda. E é claro que é sempre um prazer nós estarmos juntos e nós abrimos o show da tarde com esse mágico da música brasileira. Vamos aplaudir ele, Raul Seixas! E aí, garotinho, tudo bem? Não, muito bem, porque estou com um problema de audição. Deu uma inflamação nos ouvidos. Mas a música é boa, a música é boa. Eu estou meio surdo, mas tá bom. Deu. Ó, depois tem o pastor Reinaldo e o pastor Taborda, para te ajudar, para te ajudar. Valeu. Tá certo? E daí, tudo bem, tranquilo? E a ostrinha, quando é que é a ostrinha? Dia 20 de setembro. É a sexta, sétima, A oitava Ostra Festa do Raul em Biguaçu. Tu sabe que eu fui a última, né? Com certeza. Agora vai vir aquele convite Com certeza. do mesmo nível, do mesmo nível? Do mesmo nível? Nós estaremos por É, do mesmo nível? Vamos aplaudir o Raul Seixas! É claro que é sempre diferente, porque todos os dias eles são diferentes. E hoje a nossa mesa redonda é uma mesa redonda que eu escrevi hoje bem cedinho, antes das 7 horas. Quanto custaria 1 minuto para que a gente pudesse ficar frente a frente ouvindo esse cara falar? 1 minuto só, 1 minuto. Quanto custaria? Porque o cara tem um currículo bacana, mas é um profissional simples, sim, mas tem um currículo assim que vocês que vão fazer o programa hoje, os perguntadores, já têm a dimensão do currículo
e as perguntas fantásticas que todos nós vamos digerir nessa terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. A especialidade dele, a graduação dele, ele é mestre em ortodontia e também ortopedia facial. Vamos aplaudir o nosso convidado central, o professor, o doutor, o nosso mestre, o doutor Arno Locks! Muito bem, ao show da tarde, ao vivo para todos os catarinenses. E é claro que o mês de julho e o mês de agosto têm sido 2 meses de presente para nós. Que a gente tem trazido tantas pessoas aqui diferenciadas, pessoas de um currículo. Agora, a importância de tudo isso aí, que as pessoas que a gente está conseguindo trazer para cá, eles têm ainda aquele desejo que a sociedade, que o nosso povo possam aprender mais. Isso que nos aumenta ainda essa nossa vocação de servir. Nós queremos servir. Agora, o Raul Seixas está mal, hein? Está mal. A tua pilha está fraca, hein? Está fraca. Mas vamos já reforçar agora. Vamos reforçar, porque agora vem o nosso querido pastor Taborda! Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Tadeu Soares, doutor Arno, amigos da mesa. E você que está aí em casa, que bom que você está outra vez conosco, porque o programa hoje é um programa muito especial e que ajudará certamente você na sua vida. Eu estava lendo uma mensagem bíblica do sábio Salomão, que ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venhas a dizer, eu não tenho mais prazer. Antes que escureçam o sol e a lua e a luz e as estrelas, que a tua vida fique escura. Antes que acabem os moedores da tua boca. Antes que os teus braços fiquem fracos, tuas pernas amoleçam. Pensa em Deus. Pensar em Deus é a coisa mais importante da vida, embora muitas pessoas pensem que não. Mas Jesus Cristo disse: ignorais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É importante conhecer a Deus. Mas já que hoje nós vamos falar de dente, o sábio diz assim: antes que os moedores teus escapem da boca. Hoje nós vamos aprender sobre como cuidar os dentes. E eu espero que você tenha um grande proveito sobre isso. Especialmente nós que já estamos chegando na casinha dos 65, né? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o doutor, Deus abençoe o Tadeu Soares. Queremos, em primeiro lugar, cumprimentar o Centro Especializado em Ortodontia e Ortopedia Facial, onde o nosso convidado central, juntamente com o Dr. Rodrigo e o Dr. Leonardo Locks, obrigado por estarem proporcionando esse momento importante para nós. Dr. Arno Locks, obrigado por ter aceito o nosso convite, quero desejar boa sorte. Está tudo bem? Maravilha, muito obrigado por estar aqui. Isso é importante. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda com o nosso presidente da nossa mesa, Dr. Valdir, que comanda também a Associação Comunitária Obreiros aqui da Ponte de Maruim, que é o bairro mais populoso daquele município. Por favor, Dr. Valdir, cumprimente o Dr. Arno Locks e faça a sua pergunta, por favor. Senhores telespectadores, nossos amigos aqui da mesa, boa tarde. Tadeu, uma tarde maravilhosa para você, que esse programa dê essa continuidade com êxito e com brilho que sempre tem nos proporcionado. Eu até, aproveitando um ganchinho rápido, eu gostaria de comunicar à população da Ponte de Maruim que, em face da não conclusão da obra que era para ser executada, nós vamos dar, a partir da semana que vem, uma ênfase maior para que nós possamos concluir a praça que nós tanto almejamos. Professor Arno, existe algum aparelho intrabucal para tratar o ronco da apneia? Então, essa é uma pergunta bastante importante, porque cada vez mais nós temos visto pacientes com ronco e apneia obstrutiva do sono. O que é isso aí?
o ronco e a apneia obstrutiva do sono. São pessoas que, durante o sono, elas têm uma parada respiratória e quando essa parada ela é em torno de 10 segundos, já se considera como uma doença respiratória. Então, na verdade, a apneia ela é um problema médico que tem que ser tratado. Porque eu já vi pacientes com uma apneia ou 2, 3, 4, 5 por minuto. Então ele passa mais tempo sem respirar do que respirando. Então, quando o paciente não respira adequadamente, é evidente que os tecidos não serão oxigenados. O cérebro, né, todos os tecidos do corpo todo, inclusive o coração. Então, esses indivíduos que têm apneia e hipopneia, que é uma diminuição da oxigenação, eles têm 30% de chance de ter arritmias cardíacas, de ter infarto, de ter pressão alta, de sofrer acidente de carro, por exemplo, por falta de atenção, porque não tiveram uma noite bem dormida, né, não se oxigenaram durante a noite. Então é um problema grave de saúde. A apneia, ela pode ser moderada quando ela é até 5 vezes por noite, por exemplo. Pode ser leve, 5 vezes. Ela pode ser moderada até 15 e pode ser grave de 30 para frente, por hora. Né? Então, o aparelho melhor para tratar isso é um aparelho chamado CPAP, que é uma máscara em que é injetado oxigênio diretamente nas vias aéreas do paciente, para que não haja obstrução durante o sono. Mas há muita gente que não se adapta a esse aparelho. E as apneias leves e as moderadas, nós temos um tipo de aparelho que a gente consegue avançar a mandíbula, como eu vou fazer agora aqui, avançando a mandíbula, e com isso, seria mais ou menos esse aparelho aqui, ó, né? Você monta o aparelho com a mandíbula avançada e com isso nós conseguimos desobstruir as vias aéreas superiores e com isso a gente trata não só o ronco, que às vezes é causa de divórcio, como também nós conseguimos resolver os casos de apneia e hipopneia. É claro que nós temos que, isso aqui é um aparelho auxiliar para resolver esse problema grave de saúde, para tratar casos mais simples e moderados. Mas quando o paciente não se adapta ao CPAP, à máscara, este aparelho também, ele funciona, evidentemente com mais limitação, mas ele funciona também evitando essa apneia obstrutiva do sono. Então, dizer que é realmente um problema grave que tem que ser tratado. As pessoas às vezes não percebem, mas é muito importante. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador da paz, Arcanjo Espíndola, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Dr. Arno Locks e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos os telespectadores, ao pessoal da mesa, Dr. Soares. É uma honra muito grande nós termos o Dr. Arno Locks entre nós. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, quando o senhor nasceu, né, e como foi a sua caminhada até esse sucesso todo, doutor? Quando eu nasci, onde? Na verdade, eu nasci no sul do estado, nasci em Braço do Norte, inclusive é uma cidade importante porque eu nasci lá, sabe? Fica perto do Tubarão, né? Para quem não conhece. Mas o meu pai, na época, era inspetor escolar, o Lauro Locks, né? Que alguns conhecem, o pai. E ele foi transferido na época que o Irineu Bornhaus era o governador, o pai do Jorge. Ele foi removido para Biguaçu. Na época eu tinha 3 anos, hoje eu tenho 67. Então, minha vida toda, minha infância e juventude foi ali em Biguaçu. Então, eu estudava na universidade, né, de ônibus, né, para lá e para cá. Toda a minha família, nós somos em 16 irmãos, né, e todos nós, o pai deu a chance de estudo. Né. O pai não era um professor, não tinha muito dinheiro, então o estudo era o mais importante. Então, todos nós que quisemos, estudamos, e ele dava a chance para todos. Né. Então, a minha vida foi ali. Aí eu fiz a universidade aqui, na Federal, né, de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina.
Depois de 5 anos, aí fiquei trabalhando em Biguaçu, 5 anos. Depois eu fui fazer mestrado no Rio de Janeiro, em ortodontia, que é a minha área, né, em 79, 81. Quando voltei, eu fui para a universidade, como professor, e estou até hoje. Depois eu fiz doutorado também em São Paulo, na mesma área, e pós-doutorado na Dinamarca, onde eu fiquei lá 6 meses, né, atrás de uma pessoa muito científica, conhecida no mundo inteiro, a chamada Birte Melsen, inclusive está vindo aqui num congresso nosso agora em outubro, no Constantino Santinho. E fui lá atrás de mais conhecimentos, principalmente em pacientes adultos com problemas de falta de osso, com problema de gengiva, né? Então, com isso eu cresci muito profissionalmente, né? E algo que me realiza é a ortodontia como profissão e o magistério, né? Isso me realiza bastante. Estou muito feliz em ensinar as pessoas a fazer aquilo corretamente, fazer a ortodontia corretamente. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista Cássio Machado. Prazer em revê-lo. Cumprimente o Dr. Arno Locks e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal de casa, boa tarde professor. O que é a especialidade de ortodontia e a ortopedia facial? Então, a ortodontia e a ortopedia facial é uma das especialidades da odontologia, inclusive a mais antiga, isso aí já vem desde o século XVIII, a mais antiga e a mais difícil das especialidades. Se ela for, se a pessoa que atua nessa área for uma pessoa responsável, porque o profissional que atua nesta área, ele tem que ter um conhecimento do crescimento crânio-facial, porque muitos pacientes que têm problemas de desequilíbrio esquelético entre a maxila e a mandíbula, entre a arcada superior e inferior, né, apresentam um desequilíbrio facial e, com isso, eles adquirem determinados tipos de más oclusões. Essas más oclusões, essa mordida errada, ela pode ser provocada por problemas esqueléticos, então, da maxila e da mandíbula, por consequência, os dentes ficam em posições erradas. Se nós olharmos aqui, né, puderes pelo menos mostrar aqui, aqui nós temos um modelo, né, em que o paciente estaria mordendo corretamente. Então, os dentes estão encaixados. Esse indivíduo que tem os dentes com este encaixe, muito provavelmente, ele terá um equilíbrio facial, porque ele tem os dentes numa posição certa. Quando o indivíduo ele não tem uma oclusão normal, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem este caso, ó, é diferente desse. Nós temos aqui uma diferença da arcada inferior em relação à arcada superior. Então, esse indivíduo ele tem a mandíbula, que é essa parte inferior removível, mais para trás do que a maxila. Então, essa pessoa tem um desequilíbrio facial. Esse desequilíbrio facial, ele pode desequilibrar não só a oclusão, como também até o aspecto de respiração, postura de língua, fala, deglutição e assim por diante, né? Como também ele pode ter ao contrário. Por exemplo, aqui, ó, aqui nós já temos o inverso. Ó. Nós temos a mandíbula à frente da maxila. Então, o indivíduo tem pouca maxila em relação à mandíbula. Então, quando estes indivíduos têm crescimento, aqui, por exemplo, classe 2, chama isso aqui, uma maloclusão de classe 2. E aqui uma maloclusão de classe 3. Quando um pacientezinho, por exemplo, se ele tiver ainda em dentição de leite, dentição com tecido, se eu perceber que essa criancinha, com 5 anos, já tiver um aspecto facial de pessoa adulta, ou dando a impressão de que a mandíbula está um pouquinho a mais crescida do que a maxila, eu posso interferir nisso aqui, aproveitando o crescimento dele. Então, eu trabalho com aparelhos ortopédicos que influenciam no crescimento. Daí a importância de você conhecer crescimento, para poder tratar o indivíduo. Então, eu posso interferir aqui, interceptar uma maloclusão que poderia se agravar muito até estágio adulto. Se o indivíduo não tratou aqui, ele permaneceu com essa maloclusão, ela tende a se agravar, e quando ele já for adulto, a única solução é através de cirurgia ortognática.
Então, a cirurgia ortogonática ela vai fazer o quê? Normalmente ela vai avançar a maxila, vai fazer com que a maxila venha para frente, para que os dentes encaixem corretamente de acordo com esse indivíduo que está aqui do lado. Normalmente os indivíduos acham que tem o queixo grande nesses casos, e na verdade é o contrário, falta maxila. Hoje, cada vez mais, a gente evita de levar a mandíbula para trás, porque cirurgicamente levar a mandíbula para trás, isso piora o espaço de ventilação nasal. E com isso o indivíduo pode passar a ter apneia. Então, deixe essa mandíbula na posição, a não ser que seja uma mandíbula muito grande, né? E se avança a maxila. Com isso, eu até abro mais o espaço de ventilação nasal. Nossa mesa redonda de hoje, o nosso convidado central, o Dr. Arno Locks, do Centro Especializado em Ortodontia e Ortopedia Facial, professor, mestre e doutor pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unesp, pós-doutorado no Real Dental, Colégio Aarhus, Dinamarca, diplomado pela Board Brasileiro em Ortopedia Facial e professor de ortodontia da nossa UFSC. Eu peço, por favor, que o nosso Mega Puff, Dr. Sandro Andrade Maciel, faça a sua próxima pergunta, por favor. Uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Dr. Arno Lux. Sobre o bruxismo. Por que isso ocorre e qual o impacto do bruxismo na boca? Na boca. Tá. Bem, o bruxismo, às vezes as pessoas acham que ele é provocado por uma maloclusão, tipo essas aqui, por exemplo. Né? Muitas más oclusões, apesar de ser maloclusão, ela tem estabilidade. Por exemplo, o paciente que não tem um desequilíbrio facial, ele pode ter os dentes apinhados, por exemplo, fora de posição, né? E ter uma certa estabilidade. Ele morde bem, apesar de os dentes não estarem numa posição boa. Né? Então, não é a posição errada dos dentes que provoca bruxismo. O bruxismo, hoje eu não vi nenhum caso que não tivesse o aspecto emocional relacionado. O bruxismo ele pode acontecer em crianças. Vocês sabem que nós temos hoje muitas crianças estressadas pela situação nossa hoje, né? E adultos também. Então o bruxismo é um apertamento, né? Um movimento da mandíbula durante o sono, geralmente, né? Que ele sublima tudo que ele teve durante o dia, né? E ele range os dentes durante o sono. Então você tem esse movimento dos dentes, e com isso você força toda a musculatura peribucal, os músculos todos da face, e muitas vezes o indivíduo ele amanhece com dores provocadas por esse bruxismo. Muitas vezes ele amanhece com dores na articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula, né? E nós sabemos que toda articulação que ela é forçada em excesso, ela se deteriora, né? Então você pode ter problema de ATM, você pode ter problemas de dores musculares, e muitas crianças e muitos adultos com desgastes exagerados dos dentes. Tem pessoas que com esse bruxismo chegam a desgastar a metade dos dentes. Há casos de exposição da polpa, que é o nervo do dente, exposta pelo bruxismo, pelo excesso de desgaste. Então, uma forma de nós corrigirmos isso, ou de tratar isso, logicamente, a parte psicológica, inicialmente. E nós temos alguns aparelhos que são parecidos com esse aqui, por exemplo, em que os dentes são cobertos por uma resina ou um silicone, e que o indivíduo não toca nos dentes. Então ele usa durante o sono, e com isso ele não desgasta os dentes, e pode relaxar a musculatura. Então, na verdade é um tratamento paliativo. Quer dizer, o mais importante para esse indivíduo é ele tratar o problema que é parte psicológica, certo? Se ele tiver algum problema oclusal, deve ser tratado. Mas eu nunca prometo que, fazendo o tratamento ortodôntico, eu vá acabar com isso. Porque a etiologia é outra, certo?
Queremos também agradecer a presença desse especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir. Obrigado pela sua vinda, é um prazer estar junto com Vossa Excelência. Cumprimente o nosso convidado central de hoje, Dr. Arno Locks, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde ao telespectador, aos caros irmãos, colegas da mesa redonda, a família que a gente considera sempre, como sempre comenta. Tadeu, prazer estar aqui novamente. Desafogamos um pouco o trabalho. Doutor Arno, é um prazer estar na sua entrevista. Obrigado. E aprender um pouco com a sua experiência óbvia e ululante. Dentre a nossa atividade, segurança, saúde e qualidade de vida, nós estamos há mais de 30 anos nessa área, reeducando o ser. E como professor, como empresário da clínica e professor da UFSC, como você vê essa área de prevenção de acidentes na sua área de atuação, principalmente atendendo pessoas e muitas vezes correndo risco de contaminações? Como você vê esses programas de prevenção de acidentes, além da obrigatoriedade, a conveniência no trabalho? Talvez uma forma de prevenção de acidentes, né, é o tratamento desses pacientes com problema de apneia. Porque isso é uma coisa que as pessoas não sabiam, né? Muitas pessoas às vezes se acidentam aí no trânsito, provocado por isso. Tem sonolência, uma qualidade de sono muito ruim, e acabam provocando problemas de trânsito, né? E essas pessoas também podem ter depressão, né? E que com isso podem provocar até violência mesmo durante a sua vida. Então, isso é uma coisa. E dentro da odontologia, nós temos uma área que é a cirurgia bucomaxilofacial, né, em que é o dentista que atua, quer dizer, um especialista nessa área, né, em que ele faz os tratamentos de pacientes politraumatizados, né, fratura de maxila e de mandíbula, né, juntamente com a equipe médica. Então, nós somos formados para fazer isso. Essas pessoas que fazem essa especialidade. Então, eles reconstituem a maxila e a mandíbula, e se houver um acidente com traumatismo craniano, o médico está junto, é o neurologista que vai cuidar da parte craniofacial, né? A face é o dentista e o restante é o médico, né? E, além disso, a cirurgia ortognática também, nos casos de classe 2, classe 3, de maloclusões que precisam, de pacientes adultos que precisam corrigir esse desequilíbrio facial. Não sei se esse é o sentido da sua pergunta. Queremos também agradecer a presença do nosso artista renomado, Dário Franz. É um prazer estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente o seu amigo, Dr. Arno Locks, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Arno Locks. Grande pessoa, eu conheço há muitos e muitos anos, desde o tempo que o senhor estudava. E boa tarde a todos os companheiros da mesa. A minha pergunta é a seguinte: o que significa o aparelho Invisalign? Isso, perdão. Invisalign. A curiosidade foi tanta que eu até vacilei. Isso é outra coisa importante que a gente tem que prestar bem atenção. Se vocês olharem nas propagandas de jornal, todo dia tem no jornal, dizendo que existem aparelhos que permitem que se trate os casos de más oclusões mais rápido. Há 50% de menos tempo para tratamento ortodôntico. Na verdade, é o seguinte: isso é mentira. Mentira deslavada. O que é importante na ortodontia? O indivíduo, o profissional. Ele é que tem que ser inteligente, não é o aparelho que é inteligente. Quando o aparelho é inteligente, significa que o ortodontista é burro. Não, e você vê marketing dizendo, aparelho inteligente. Mentira, tem que ser a gente. Nós temos que tratar o indivíduo, certo? Mas existem alguns aparelhos diferenciados, como esse Invisalign, que é exatamente isso aqui. Se vocês olharem aqui, vocês todos, parece que não tem nada aqui nessa arcada, né?
E estes dentes eles estão cobertos por uma película, que eu mostrei ainda há pouco. Quando o indivíduo tem uma maloclusão que não é muito acentuada, ele tem um equilíbrio facial bom, está tudo certinho, só que tem alguns dentes fora de posição, e o indivíduo não deseja usar o aparelho tradicional, aquele dos brequezinhos, né? Que tem um brequezinho como exemplo. Então ele não gosta disso, então ele quer usar um aparelho mais estético. Né? Tem até esse aqui que também é estético. Se vocês olharem aqui, parece que não tem nada, né? Mas aqui está cheio de brequezinho, cheio de aparelhinho. Né? Mas esse aqui é mais ainda, para tratar coisas mais simples. Isso aqui é o seguinte, quando o indivíduo tem esse tipo de maloclusão, que não é muito grave, a gente molda o paciente, faz a moldagem superior e inferior. Esse molde é mandado para os Estados Unidos, nós fazemos uma programação, eu faço a programação do tratamento, o que eu quero que seja feito. Esse molde é mandado para os Estados Unidos, eles fazem um trabalho no computador e é programado o tratamento com este aparelho. Então, são programados várias películas dessa aqui, ó. Ó, tá vendo? De várias formas, e o paciente troca isso aqui a cada 3 semanas, por exemplo. Vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando, até que os dentes se encontrem na posição correta. Então você pode expandir a arcada, você pode movimentar um dente mais para fora, mais para dentro, girar, entendeu? Alguns já estão fazendo até, usando esse aparelho com extrações de dente, que é um negócio muito mais complicado, quando precisa extrair dente, muito mais complicado. Mas está evoluindo muito isso aqui. O que não pode é se prometer, se tratar todos os casos com isso aqui. Então, este aqui é que eu acho que é a desonestidade, né? Você prometer alguma coisa que não vai resolver. Você está tentando transmitir uma coisa que não é verdadeira. Então, o que eu cuido quando eu ensino meus alunos? É que se seja honesto com os nossos pacientes. A minha preocupação é que eu vejo hoje, vocês veem hoje, está todo mundo usando aparelho, né? Todo mundo usando aparelho. O mais pobre, mais rico, todo mundo. Certo? Antigamente não era assim. Mas o que está acontecendo? Que me preocupa. O coitado do pobre, já sofre porque é pobre. E vai colocar um aparelho na boca, o cara coloca o aparelho, e esse indivíduo é literalmente enganado durante vários anos, e nada é feito com esse indivíduo. Esse tratamento não faz nada, o cara não está sabendo, está ganhando desonestamente o dinheiro. Infelizmente, isso que acontece. E a pessoa não sabe. Acha que é só para acertar um pouquinho o dente e tal, é só isso. Mas existem casos de complexidade absurda que precisa de muito conhecimento para trabalhar direito, para tratar direito esses indivíduos. Então, eu lamento que esteja acontecendo isso muito. Isso acontece em qualquer profissão, né, na medicina, na odontologia, assim por diante. Né? Mas o meu aluno, se ele partir para esse lado, é porque já é vagabundo mesmo, entendeu? Porque nós ensinamos, né, para que se trate com honestidade o nosso paciente. Acho que isso é importante. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Associação do Matadeiro, lá de Florianópolis, Ezenar Tadeu, obrigado pela sua vinda, é um prazer sempre estar junto com Vossa Excelência. Cumprimente aí o mito, Dr. Arno Locks, e faça a sua pergunta, por favor. Muito obrigado, Tadeu. Uma boa tarde aos companheiros de mesa, uma boa tarde, Dr. Arno, boa tarde, pessoal de casa que nos assiste. Dr. Arno, eu vou fugir um pouquinho da área técnica, se permitir. Eu tenho uma curiosidade, porque no início da década de 2000, houve o programa, porque nós somos um país de desdentados, né? Continua sendo aí, né? Dado o fato de que há pouca existência de profissionais nessa área, de dentista, a maioria eram os protéticos, os práticos, né, que não faziam o tratamento ortodôntico, nem mesmo o curativo de cáries, as restaurações, vamos dizer assim, a política era a extração do dente, né? Nos tornamos um país de banguelos. E no início da década de 2000 saiu a Política Nacional de Saúde Bucal. E dentro dessa ali saiu também a política brasileira como é que é? Do Brasil Sorriso, um negócio assim, sorridente, né? Sorridente. A minha pergunta é nesse sentido, se
esse programa ele andou para frente, se ficou, porque lá se prometia que ia ser criado laboratórios para o fabrico de próteses, para ser distribuídos através do SUS, e se isso aí andou ou parou. Por outro lado, eu queria fazer uma outra complementação, uma outra pergunta, porque saiu agora, pelo menos para mim é novo, a questão das próteses de silicone. Se elas vieram para ficar, essas chamadas próteses flexíveis, e se elas atendem às necessidades de mordidura e tal, igual às próteses de gancho. Seria as duas. Você está relacionando a prótese de silicone para as mulheres com odontologia? Não, dentária. De silicone dentária, não? Pelo menos eu vi agora aí, talvez entre nessa área que o senhor estava falando da questão da desonestidade. Que as próteses que joga no chão. Então vamos lá, a primeira pergunta é sobre o Brasil Sorridente. Então tá. Bem, quando eu comecei a profissão, eu era dentista do centro de saúde, lá em Biguaçu primeiro, no posto de saúde. Trabalhei vários anos, até encontrei a minha secretária naquele tempo lá em Biguaçu. E depois eu fui para o Rio de Janeiro fazer ortodontia e voltei a trabalhar no centro de saúde aqui no centro. Depois a universidade me colocou à disposição, eles colocaram à disposição para a universidade e eu saí dali. Mas naquele tempo, a gente fazia restaurações e extrações, só, no posto de saúde. Só tinha isso. Hoje nós temos, melhorou muito. Hoje aqui, por exemplo, Fornop tem, né, como é que chama aí, os céus, né, os atendimentos aí no interior da ilha, né, aqui em São José deve ter também, né? Acho que tem aqui, próximo tem aqui, né? E melhorou muito. Hoje eles fazem, por exemplo, endodontia, tratamento de canal. Tem centros desse aí que o indivíduo ele vai lá para a emergência e aí ele é indicado para um local onde faz os tratamentos de canais, que é uma especialidade dificílima. Até pode não ser valorizada, mas é uma especialidade muito difícil porque é tudo microscópio. Né? E você vai esterilizar os canais do dente para poder manter esse dente. Então, a endodontia eu sei que existe. Né? A periodontia, que é o tratamento gengival e de osso, que suporta os dentes, também já existe no SUS e nos postos de saúde. Continua a parte de restaurações. Né? Agora, prótese não. Prótese não tem nada ainda. Esse Brasil sorridente aí está muito limitado. É? Esse da prótese estaria fora do programa. Não tem ainda, não entrou ainda. Por exemplo, vocês lembram que o Lula uma vez falou, né? Falando do Lula, eu aqui, né? Ele falou assim, ó, nós temos que começar a colocar aquela latinha que eles cobram muito caro aí, a latinha para ele é o tratamento ortodôntico. Nós vamos fazer esse programa aí para todo mundo poder ser tratado. Não, perfeito. Até hoje não tem nada, lógico. Porque isso aqui é uma área um pouco mais complexa e muito cara. Então não aconteceu nada, até hoje. Uma vez eu fui ao secretário da saúde daqui do município de Fornop, fui lá para sugerir um atendimento, pelo menos de ortodontia preventiva e interceptativa. Não sei se vão perguntar a respeito disso. Mas, eu até fiz pesquisa com alunos de doutorado no interior da ilha, para ver o que acontece com as crianças. A criança perdeu, por exemplo, um segundo molar descido, segundo molar de leite. Se você não fizer nada, ele vai perder o espaço daquele dente. E aí, se ele tem uma maloclusão qualquer, genética, por exemplo, essa maloclusão, que ela não tem como controlar, porque é genética, mas ela vai se agravar porque ele perdeu um dente quando era criança. Então eu sugeri ao secretário, vamos fazer o seguinte, é um trabalho simples, é montar um laboratório muito simples, vai ter uma despesazinha maior, mas é muito pequena, e vai ter o ortodontista, tem que ser um cara especialista, né, que vai atuar na criança, prevenindo a maloclusão, mantendo o espaço para não complicar, ou interceptando, abrindo espaço para ajudar. Muitos pacientes, às vezes, têm mordida cruzada. É o seguinte, a criança tem uma maxila muito estreita, e os dentes, por tocarem as cúspides de topo a topo, a mandíbula desvia. Então ele desvia a mandíbula. Já criancinha. É muito simples de tratar nessa idade. Você expande a maxila com um aparelho simples, mas sim, baratinho. Mas o resultado dele é fantástico. É baratíssimo.
Fizeram alguma coisa? Nada. Nada. Absolutamente nada. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado internacional, Raul Seixas. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o Dr. Arno Locks e faça a sua brilhante pergunta, por favor. Boa tarde a todos de casa, os amigos da mesa, Tadeu Soares, nosso convidado especial, Arno Lux. Quero pedir desculpa a todos, porque eu sei que não fui muito feliz na abertura do programa, desconforto de audição. Mas a minha pergunta, senhor Arno Lux, é: o diabético, hipertenso, fumante, pode usar aparelho? Então, começando pelo fumante. O fumante não só relacionado ao aparelho, mas com relação a qualquer doença da boca. O fumante inveterado, por exemplo, ele tem uma inflamação muito grande da gengiva. E essa inflamação ela vai para o osso e ele começa a perder osso. Quer dizer, ele tem uma gengivite que passa a ter uma periodontite que já compromete o osso, né, e a coisa vai indo para o brejo, literalmente. Né? Inclusive, uma vez eu atendi uma pessoa e a cor da gengiva é uma coisa absurda, escura. Tu imagina o pulmão da pessoa, como é que não é. Né? Eu falei para ele, olha, para te tratar, a primeira coisa, vai parar de fumar, porque senão eu não vou poder tratar. Está doente, está muito doente. Você tem que deixar de fumar para poder tratar. Não quer dizer que não dá para tratar. O paciente, por exemplo, que tem diabetes, também pode ser tratado. Porque o diabetes, você sabe que você baixa a resistência, né? E as inflamações começam a se complicar, né? Mas você pode tratar sim. Né? Porque o tratamento ortodôntico, ele não é agressivo assim ao ponto de dificultar isso. O movimento ortodôntico é o mesmo, porque quando você faz um movimento, uma força num dente, de um lado da raiz reabsorve o osso desaparece, e do outro forma o osso, onde tem pressão. Onde tem pressão, desaparece o osso, onde tem tensão, forma osso. Né? Então, é claro que essas pessoas que têm doenças gerais têm que tomar cuidado, né, para tratá-los de uma maneira um pouquinho diferente. Né? Mas é possível tratar sim. Agora no show da tarde vem aí o historiador da cultura afro. Boa tarde, Joy Passo, tudo bem? Cumprimento o doutor Arno. Boa tarde, Tadeu. Tadeu, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um abraço para o doutor Dimes Harry Cavalcante, um amigo meu, advogado criminalista da melhor qualidade, ao amigo Sérgio e ao amigo Gavião. A vocês, meu boa tarde. Boa tarde também aos amigos da mesa. Boa tarde ao público de casa. Doutor Arno, prazer em conhecê-lo. Não é Valite, é Arno. Não é Valite, é Arno. É Arno, é. Eu poderia ser Brastemp também, mas tudo bem, está tudo certo. Doutor Arno, o meu pai era sanitarista, trabalhava no Departamento de Saúde Pública, João dos Passos, de saudosa memória. E ele saía muito em campanha pelo interior do estado, na época das campanhas de combate à tuberculose, à verminose, a sarampo, cachumba, tinha uma série de campanhas que ele participava durante o ano. E uma vez, numa reunião de trabalho, ele chegou em casa muito irritado, conversando com a minha mãe, que também era do Departamento de Saúde, e que ele tinha conversado com um médico sanitarista alemão também, e os dois chegaram à conclusão, e houve até um bate-boca lá dentro da repartição dele, porque a saúde bucal dos caras era muito precária. No nosso interiorzão aqui, a saúde bucal dos caras era muito precária. Então, meu pai alegava que curava os caras de uma coisa e eles ficavam contaminados de outra, e verminose, tudo por conta de uma saúde bucal precária, né? Então ele sugeriu na época, inclusive, que se fizesse um grande mutirão para erradicar a questão da saúde bucal, para dar uma melhor condição de saúde bucal, para que as pessoas tivessem até uma melhor ingestão de alimentos, para que isso não acarretasse outro tipo de doença, que não adiantava combater uma doença e pela boca entrava tudo quanto era porcaria. Não. Então ele achava que
até poderia se fazer bem antes das campanhas, que eram periódicas, essas mais atacadas, essas moléstias mais atacadas, que se fizesse, na verdade, antes de mais nada, um tratamento bucal geral e depois então, se atacasse os outros problemas, senão não adiantaria de nada. O que é que o senhor acha dessa posição, que na época eu não entendi, porque obviamente era muito garoto, mas o senhor acha que essa colocação do meu falecido pai estava certa? Mas é perfeito. Você com uma doença bucal, nós temos várias, por exemplo, a periodontite, né? Inflamação de osso, gengivite, né? A própria cárie, né? A própria maloclusão, a perda de dente, as más oclusões esqueléticas, quer dizer, provocadas por desequilíbrio esquelético, né? Mordida aberta, o paciente não mastiga corretamente, e a própria higiene bucal, quer dizer, até a orientação do indivíduo para higienizar os próprios dentes. Né? Porque a quantidade de micro-organismos que circula pela boca é um negócio impressionante. Até é algo interessante, porque você, quando faz uma cirurgia intrabucal, né, a rapidez de recuperação dessa cirurgia é impressionante, apesar da quantidade de micro-organismos que nós temos na boca. Se você olhar aquilo, é um absurdo. Então, é evidente que, se o indivíduo não mastiga direito, tem doença gengival, tem doença periodontal, cárie absurda, né? Além de ter esses problemas aí que você citou, ele pode ter doenças cardíacas. A endocardite bacteriana é provocada por abscessos, né? Por necrose do nervo do dente. Então, há pessoas que vivem a vida inteira com abscessos purulentos que podem provocar uma complicação cardíaca e geral gravíssima, porque não foram tratados. Então, gente, a saúde bucal é o principal de tudo isso aí. E a gente fala que aqui é país desenvolvido, né? Mas você sabe que eu dou aula em Portugal também? Estive na Dinamarca. Não pensa que entendeu? Porque Portugal, que tem de desdentado, né, é uma coisa impressionante. Impressionante. Eu não sei o que acontece isso. Né? Na Dinamarca, a mesma coisa. Pacientes com problema periodontal gravíssimo, entendeu? Muitos fumam muito, que também não entendo, mas que é o país da felicidade. Né? Eu estive lá, não é bem assim também, não é bem assim. Né? Claro que eles têm um sistema social bastante interessante. Né? Todo indivíduo tem direito à saúde, né? Total, os hospitais são muito bons e tal. Mas nessa área da saúde bucal, eu sempre tenho um pouco de interrogação. Né? Mas não tenho dúvida que isso é primordial para que tudo corra bem no organismo. Agora no Show da Tarde, vem aí o artista Aniceto! Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou, e digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor e sem perdão. Porém Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Então uma mulher de Pedro se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles? Tu estava com eles? Pedro então negou.
porém que Pedro via era olhar do meio mestre, procurando o seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor da alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus. No olhar de Pedro, Pedro se lembrou e até chorou de arrependimento. Esse o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz que o vento de qualquer pensamento. É o olhar de meu Jesus dentro do seu coração. Esse o seu olhar, penetrante e feito espada, brilha mais que diamantes, bota mais do que navalha. O olhar de Deus não falha. Pode crer que esse olhar está olhando pra você. Maravilhoso. Esse o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz que um vento de qualquer pensamento. É o olhar de meu Jesus dentro do seu coração. Esse o seu olhar, penetrante e feito espada, brilha mais que diamante, corta mais do que navalha. O olhar de Deus não falha. Pode crer que esse olhar está olhando pra você. Está olhando pra você. Está olhando pra você. Garotinho, tudo bem. Eu esqueci o nome dele, como é que é o nome dele mesmo? Aniceto. Ah, tá bom, Aniceto. Lá em Palhoça tem uma rua chamada Aniceto Zac, mas não é Aniceto Zac não, né? Ele é branquinho, eu sou pretinho. Agora essa música aí é uma música bacana de Pedro, tal, o Galo cantou, essas coisas todas, né? Essa música é do Rufino. E tu pedisse pro cara também olhar para todos nós, né? Não é só para ti, olhar para todos nós, isso é bom, né? Isso é bom, tá certo. No momento da dor, a pessoa pensa que nunca vai sentir dor, mas na hora da dor, ai meu Deus, me ajude. Aí não adianta, né? Mas tá tudo bem? Tirando alguns probleminhas na família. Não me fale problema. Tá tudo bem? Se dia passasse por mim lá, não fosse nem lá me cumprimentar, que é isso? Tava tomando um café lá, Deixar a pessoa ficar mais à vontade. Tá bom. Essa música é bacana, né? A gente pode brincar, mas sempre falando sério. Eu acho que isso é bacana, né? Bacana. Agora, essa música é a primeira vez que Vossa Excelência desfila aqui no Show da Tarde. Primeira vez que eu estou louvando aqui. Mas é de quem essa música? De quem mesmo? Do Rufino. Rufino. É muito famoso, mas... Eu estou pedindo permissão para os artistas, né? Para louvar o vizinho dele. Quando eles estão presentes, eu invito de cantar, né? Mas eu estou muito contente aqui com o trabalho aqui, que vocês estão dando oportunidade. E Deus está me abençoando através desse trabalho de vocês aqui também. E você quem é? Aniceto. Vamos aplaudir o Aniceto! Aniceto no Show da Tarde, Nós estamos aqui para servir, né? A gente sempre fala isso, nós estamos aqui para servir. E só para vocês terem uma dimensão do nosso trabalho aqui, nós já estamos há 4 anos à caça do Dr. Arno Locks. Não podia atender o Tadeu, estava ocupado, estava viajando. 4 anos, insistindo. Aí a minha secretária, liga lá, vai ligando. Enquanto ele não mandar o Tadeu para aquele lugar, tu continua ligando, perseverando. E sempre com aquela gentileza, agora não posso, ele está viajando, tal. 4 anos. Até que no mês de junho, julho, a gente conseguiu, né,
conseguiu falar com o Dr. Arno e ele gentilmente nos atendeu. Então você vê que a gente nunca desiste. E que você nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Por mais árduo que seja. E hoje nós temos aqui esse cara aqui do nosso lado. Que hoje eu escrevi de manhã no meu Face. Quanto é que não custa um minuto desse cara aí? Quanto é que não custa, hein? É? Muito bem. Então nós vamos... Isso aí não é para desequilibrar ninguém. É só para vocês entenderem o quanto é difícil tirar esses caras do seu dia a dia para ficar aqui à nossa disposição durante 2 horas. O quanto é difícil. Muito bem, falando em difícil, agora esse aqui trabalha fácil, que é o nosso querido pastor José Taborda. Obrigado pela sua vinda, prazer em revê-lo. Cumprimente o Dr. Arno Locks, essa sumidade, e faça a sua pergunta, por favor. Obrigado, Tadeu. É um prazer, amigos, estar aqui com vocês, Dr. Arno. A minha pergunta ela tem 2. Queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa... como é que chama aqui? Interceptativa, né? Ortodontia. Ortodontia interceptativa. Mas também eu queria falar sobre... voltasse a falar um pouco sobre a apneia. Por exemplo, eu durmo bem. Minha esposa diz que eu ronco. Eu não percebo isso. A questão é a seguinte, a apneia, a gente que tem apneia, a gente mesmo percebe ou precisa uma outra pessoa dizer para a gente que a gente está tendo alguns distúrbios no sono? Com relação à apneia, nos homens, a incidência depois dos 30 é muito grande. E o ronco também, né? E as mulheres, coincide mais ou menos com a menopausa, certo? Em que começam a aparecer gorduras, né? A obesidade, ela provoca também a apneia. Por quê? Porque nós temos a tendência de ter mais gordura, além da barriga, né? Mais gordura nessa região do pescoço. Então, essa gordura na região do pescoço agrava o problema. Então, o que é o ronco? O ronco, na verdade, é uma vibração dos tecidos da região do nasofaríngeo e orofaríngeo, essa região da garganta. Uma vibração dos tecidos. Então, quando você vai dormir, você relaxa. Por exemplo, pessoas que jantam muito forte à noite, vão dormir. Pessoas que bebem álcool ao dormir, né? Pessoas que tomam medicamento para dormir. O que acontece? Com isso, você relaxa muito todo o tecido, toda a musculatura. E com isso, com muito mais facilidade, você vai ter a possibilidade de ter o ronco e até mesmo a apneia. Mas a obesidade, as pessoas, por exemplo, que têm o índice de massa corporal, né, que a gente chama lá, o normal seria 18, tem lá entre 25 e 28, quer dizer, tem um excesso de gordura, né? Por exemplo, de 5, 1 tem apneia leve, por exemplo, até 5 vezes. De 1 a cada 15 tem moderada, entre 15 e 30. Né? E aí tem uns 5% que tem grave, quer dizer, a coisa é muito pior. Então, a gordura tem a ver com a apneia. O indivíduo, às vezes, ele mesmo percebe que roncou. Por exemplo, quando eu durmo de barriga para cima, eu ronco. Apesar da minha gordura, né? Eu ronco. E eu me acordo com o meu ronco. Entendeu? Então, o ronco pode ser um sinal de que existe apneia, ou é só o ronco. Por exemplo, eu fiz o exame. Como é que é feito o exame? É a polissonografia. Você dorme num local, né, que é especializado nisso, né, e é monitorado todo o seu sistema, tudo. Pressão, coração, tudo é monitorado, cérebro. Né? E aí, ali eles têm condição de dizer se você teve apneia e qual a gravidade dela. Tá? Então, é possível sim você perceber que roncou, mas normalmente é o seu companheiro ou companheira que observa isso. Né? Então, isso é uma coisa. Ele pediu para falar também sobre interceptivo e preventivo. Né? Por exemplo, aqui nós temos um modelo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o paciente perdeu precocemente dentinhos descidos. E com isso, os dentes de trás vieram para frente. Então, se eu não fizer nada cedo, não colocar um mantenedor de espaço, como tem aqui,
esse dente vem para frente, e com isso, o dente que está lá dentro, que é o premolar, não vai conseguir sair. Então, se eu não fizer nada, às vezes fecha o espaço totalmente. Então, é muito mais difícil de tratar esse indivíduo mais tarde, se não foi feito nada antes. Por exemplo, aqui, ó, esse indivíduo aqui perdeu 4 dentinhos de leite. 4 dentinhos de leite. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Ó, 4 dentinhos de leite. Se eu não fizer nada, isso tudo pode se agravar muito, 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 muito. Então tem que se fazer um mantenedor de espaço. Isso aqui é um mantenedor de espaço. Você manteve, você interceptou, você não deixou a maloclusão se agravar com uma coisa simples. Mas o resultado é fantástico. Então, há muita atitude que eu posso tomar precocemente e que eu melhoro a qualidade de vida desse indivíduo mais tarde. E se ele precisar de um tratamento ortodôntico, o tratamento será mais simples. Porque eu tomei uma atitude preventiva e interceptativa. Por exemplo, quando eu vejo uma radiografia panorâmica, em que eu vejo lá em cima um canino, que ele vem lá de cima do nariz, ele vem longe, bem longe, ele vem descendo. Quando ele muda um pouco a posição dele lá dentro do osso, ele pode ficar em transposição em relação a outros dentes. E provocar reabsorção de raiz, ele pode comer a raiz do dente, por exemplo. E, às vezes, tomo algumas atitudes de extrair algum dente descido, algum dentinho de leite, para fazer com que o canino mude de posição. Então, são atitudes que o indivíduo tem que ter a esperteza e o conhecimento, né, para tomar a atitude na hora certa, para fazer com que tudo melhore depois na vida desse indivíduo. Aplauso mesmo para esse cara que está merecendo aplausos e aplausos calorosos. Vem aí as informações com o Dr. Sandro Maciel. Uma boa tarde a todos. Apresentamos agora os nossos parceiros. Divina Coxinha, salgadinhos diferenciados, credibilidade em primeiro lugar. Agora com teleentrega para a Grande Florianópolis. Pelo telefone 3066-4545 e 8437-8118. Emílio Car, oficina ampla e moderna, agora em novo endereço. Ligue já e agende uma visita. Pelo telefone 3241-7373. 3241-7373. Emílio Car. Convite especial. Lançamento da pasta empresarial Tadeu Soares, que aconteceu no dia 10, ontem. Foi um sucesso. Apresentamos algumas personalidades. O renomado embaixador da paz e líder espiritual, Arcanjo Espíndola, e o presidente do Partido Progressista, Dr. Pedro Francisco, e outros que divulgaremos nos programas Show da Tarde. Convidamos você a participar da mesa redonda nesta sexta-feira, dia 14, com o convidado especial, pastor Josemar Santos de Oliveira. Ocupação atual, secretário executivo da Convenção Batista Catarinense, que atuou em 93 cidades em Santa Catarina. Acadêmico de Ciências da Religião pela USJ, mestrando em Teologia pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, membro do Conselho da Convenção Batista Brasileira. E agora continue com Tadeu Soares. O próximo perguntador já foi vereador, já foi deputado federal e agora é uma das lideranças da igreja quadrangular do nosso Brasil. Pastor Reinaldo, é sempre uma honra estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente o Dr. Arno Locks e faça a sua linda pergunta. Bom, eu quero cumprimentar o Dr. Arno, que tive o prazer de conhecer hoje, e os nossos companheiros desta mesa redonda. E não poderia deixar de mandar aquele abraço especial para a nossa comunidade lá do bairro Procasa, onde logo mais à noite teremos um encontro na rua Nossa Senhora Aparecida 408.
Mas eu gostaria de dizer, doutor Arno e Tadeu, que se eu tivesse conhecido o doutor Arno há uns 15 anos atrás, acho que a minha vida seria outra. Porque eu consultei médicos, fiz esses exames do sono. O que me recomendaram simplesmente foi comprar um equipamento para me respirar melhor quando dormia. Mas na época eu tinha viagens toda semana para Brasília e lá tinha um colega que tinha um aparelho desse, só que o dele, não sei se era mais arcaico, era como uma maleta. Eu tinha que carregar aquela maleta e ligar à noite, quando dormia no hotel, etc. Mas nunca me foi passada uma informação como em 2 minutos aqui, o senhor, ao me ver, o senhor já abordou o problema que eu tenho na minha dentição, que é a maloclusão classe 3. E eu tinha problema quando menino, adolescente, que eu tinha um complexo, que eu tinha o maxilar, a mandíbula, né, proeminente. Mas na realidade, segundo a informação dele, não é. Eu tenho a parte superior reduzida por uma diminuição do número de dentes que eu tenho em cima. Eu tenho menos dentes em cima que embaixo. E isso me marcava muito, e ainda bem que só agora que eu estou aparecendo nas câmeras, que antes era só no rádio, então ninguém me via. Mas eu fico muito contente porque ainda há tempo, quando ele me disse, de tomar algumas providências no sentido de corrigir, né, e esse problema. E eu gostaria também de dizer que nessa questão de apneia, pastor Taborda, a gente nunca sabe se está roncando, a gente diz, eu não ronco. Quem diz é a esposa. Isso, todo mundo tem essa história. E pode trazer, como já disse o doutor Arno, questões cardíacas, problemas seríssimos, só pode morrer dormindo, né, como se diz, mas eu gostaria ainda de ter uma objetividade, assim como ele tem no ensinar. Eu creio que os alunos do doutor Arno, eles têm uma felicidade muito grande, ter uma pessoa, uma formação excelente, e com a objetividade que ele tem. Um tratamento, por exemplo, como esse caso que eu tenho e tantas outras pessoas têm, a nível de Brasil, de condições econômicas e sociais, é possível para uma pessoa comum, digamos, fazer uma correção dessa? Como o seu caso com cirurgia. Como o meu caso com cirurgia. Então, tem sim. Por exemplo, lá na universidade, se bem que hoje está um pouco complicado lá em termos de políticos, né? Nós fazemos um atendimento de pacientes com fissura labiopalatal. Totalmente gratuito. Inclusive quem paga esse tratamento somos nós professores. Porque a universidade não dá nada. Certo? Nós é que pagamos o nosso dinheiro para tratar esses indivíduos. Inclusive equipamento todo comprado com o nosso dinheiro, com o custo que a gente deu e assim por diante. Isso é uma coisa. E pacientes com más oclusões, tipo a sua, né, uma pessoa adulta que não tem mais crescimento, ou mesmo crianças que têm já uma tendência a ter esse problema, a gente trata ortopedicamente. Hoje eu tenho também um curso de pós-graduação lá no Morro da Cruz, que chama de ABCD, Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Lá nós atendemos pacientes com necessidade de ortodontia, crianças, adolescentes, pessoas idosas ou pessoas adultas. Nós temos o atendimento de pacientes que necessitam de implante, um preço um pouco mais baixo, claro que um implante custa caro, né? Prótese, né? E a parte também de dentista, até para fazer esse atendimento social dessas pessoas. E nesta escola, nós temos um cirurgião bucomaxilo que faz as cirurgias nos hospitais, no Bahia Sul, no Caridade, ou aqui em São José, né? E cobrando muito pouco, ou quando o paciente tem por exemplo, Unimed, ou pelo menos alguma coisa que possa ajudar, né? É cobrado isso, quer dizer, pelo menos isso. Né? E quando não tem nada mesmo, não se cobra nada. Mesmo agora, recentemente, nós fizemos um planejamento de um caso, uma criança já adolescente, um defeito de face assim, gravíssimo, o indivíduo não consegue sorrir, dá a impressão que até tem deficiência mental, pela deficiência de face.
É uma tristeza olhar aquilo. Então, quando eu vi aquele indivíduo e desdentado, esse rapaz nós vamos ter que tratar, ele não tem condição de pagar nem R$70, mas não vai pagar nada. Então, nós vamos tratar esse indivíduo, vamos fazer o tratamento ortodôntico, eu vou conversar com o pessoal da implantodontia, vamos colocar os implantes que tem que ser colocados, ele vai para a cirurgia ortognática, tem que ser cirurgia de maxila, cirurgia de mandíbula, que é o contrário, uma maxila, uma mandíbula, tudo para dentro, entendeu? E o indivíduo, na documentação, a gente pede para sorrir, né? Ele faz assim, ó, não consegue sorrir. Quer dizer, é uma tristeza de olhar isso. Né? Então, existe sim em escolas. Né? No consultório, sai um pouco mais caro, por exemplo, é claro, né? É evidente. Mas existem preços diferenciados. Eu, por exemplo, cobro mais caro, às vezes eu cobro mais barato. Com o intuito de ajudar a pessoa, entendeu? Não, agora não vou te cobrar mais nada, pronto. Então eu digo assim, é para ganhar o céu. Né? Tem que prestar atenção. Para ganhar o céu. De vez em quando eu olho assim nas minhas aulas, esse aqui não coube nada, aquele também não coube nada, não coube nada, não coube nada. Pô, eu estou ficando pobre, entendeu? Mas então a gente tem essa possibilidade. Então é mais caro, mais barato. Por exemplo, uma cirurgia ortognática, né, de maxila, né, privado, né, pode custar, por exemplo, se for só maxila, pode custar 15 mil, pode custar 20, pode custar 30, depende do problema. Se é maxila e mandíbula, mais caro, você tem um hospital, é anestesia geral, tem um médico, tem um assistente, quer dizer, fica 30, 40 mil reais. Se não tiver assim, alguma coisa que a gente possa ajudar, fica complicado mesmo. Entendeu? Quer ver uma coisa que eu gosto sempre de dar um depoimento? Desculpa, o fissurado, por exemplo. Fissurado é uma criança, né? Pô, já nasceu com uma família, já é traumatizada por isso, né? Uma fissura lá palatal, vai do lábio até lá atrás no palato. Às vezes é bilateral, uma coisa gravíssima. E uma vez perguntaram para um paciente desse fissurado qual era o conceito de felicidade que ele tinha. O que ele disse? Quando eu vou a um supermercado e ninguém olhar para mim. Assim, pô, alguém tem que ajudar, né? Não é possível um negócio desse. Imagina o que essa pessoa sente. Né? Não é possível, sim, tratar. Doutor Cássio, a sua próxima pergunta, por favor. Meu irmão, quando na pré-adolescência ali, foi um dos pacientes lá da UFSC, do curso de pós-graduação no setor de ortodontia, onde ele tinha um caso bem diferente. Ele tinha 2 carreiras de dente, em cima e embaixo. E ele passou por um tratamento que demorou mais ou menos uns 7 anos até a conclusão. E quantos pacientes hoje o curso atende? Na verdade, o curso da Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos um número reduzido de alunos. Hoje, por exemplo, são 4 alunas que nós temos lá. Né? Então, nós temos muita dificuldade de ter uma demanda muito grande de atendimento. Então, hoje, por exemplo, com esse curso que eu tenho no Morro da Cruz, eu estou carreando os pacientes para lá para poder tratar esses indivíduos. Né? Então, e outra coisa, por que demora tanto? Porque é uma escola, então passa de um aluno para o outro. Né? Então, às vezes, você tem um aluno que tem uma capacidade maior do que o outro já não tem muito, quer dizer, às vezes atrasa o tratamento por isso, e assim vai. Né? Então, às vezes, um tratamento está indo bem, daqui a pouco, com outro aluno, já fica mais complicado. Apesar de o professor estar orientando, né? Às vezes é difícil. E, às vezes, também, até num consultório particular, dependendo da gravidade da maloclusão, você pode demorar mais. Né? Porque o tratamento ortodôntico depende do problema, pode ser mais difícil ou mais fácil. Entendeu? Doutora Zena, por favor. Eu estava pensando agora que se tivesse a oportunidade de fazer outra... Estava pensando agora, se tivesse a oportunidade de fazer outra pergunta, ia fazer... Eu tenho um amigo que eu acho que é particular seu também, o doutor Ercílio da Luz. Ercílio Pedro da Luz. Mas eu agora mesmo estou passando por um tratamento dentário, que é a dificuldade terrível. Eu sofri um acidente em 1974 de carro que trouxe todo um problema que até hoje eu sofro com isso. Mas a minha pergunta, eu tive agora conversando com um cidadão aí que está com a filha com problema de articulação. Sim. Que não consegue abrir a boca, não consegue dormir bem. E essa cirurgia, segundo informações aqui, só pode ser feita em Curitiba. É verdade isso? Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 28 anos por aí.
Não pode ser feita. Mas ela tem uma anquilose de côndilo, porque a anquilose é o côndilo fica preso no osso. Né? Ela não consegue abrir a boca articular. Então ela deve ter alguma dificuldade na articulação. Tem um defeito na articulação que está provocando essa dificuldade de abrir e fechar a boca. Entendeu? Mas aqui sim tem. Nós temos cirurgiões aqui perfeitamente capazes para corrigir isso. Mas agora no Show da Tarde vem aí informações na segurança. Doutor Jurandir! Caros telespectadores, principalmente você empresário, o nosso compromisso com o Show da Tarde, com o Tadeu Soares, com a TV Prime, é trazer as informações, como o Tadeu citou, úteis para você que é empreendedor, para você empregado, laborador. Entre as GNRs 36 que existem, nós nos comprometemos a explicar cada uma delas. Hoje falaremos sobre a NR 28. A NR 28 trata das fiscalizações e penalidades do Ministério do Trabalho sobre os ambientes de trabalho, ambientes laborais. Ela vai atuar em cima da não ação, ou seja, da omissão do empresário em desenvolver e implementar seus programas de segurança e prevenção de acidentes e prevenção de doenças do trabalho. Principalmente a NR5, que trata sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A ausência dela, logicamente, você empresário, seria autuado, notificado ou autuado conforme essa NR 28. Sobre PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que deve fazer o levantamento dos riscos e perigos de acidente ou de doenças no local de trabalho. E outras NRs também sobre ergonomia, sobre vários outros temas e situações no ambiente de trabalho. Então é importante que você busque informação para dar o melhor para seu colaborador, que é, com certeza, seu maior patrimônio. Fiquemos agora, então, continuemos agora com o Show da Tarde com o nosso amigo Tadeu Soares. Os internautas estão interagindo com o Show da Tarde da Prime TV, lá de Forquilhinhos, doutor João da Óptica Mondadori. Ele pergunta ao nosso convidado central, o doutor Arno Locks, antes de colocar o aparelho para regular os dentes, é necessário que faça um raio-x? Sem isso não dá. Então, normalmente, quando nós iniciamos um tratamento ortodôntico, nós pedimos uma documentação completa. O que seria isso? Um raio-x, a gente chama de cefalométrico lateral da cabeça, para ver o equilíbrio facial. Nós pedimos uma radiografia panorâmica dentária, que dá uma ideia geral de todos os dentes e do osso. Nós pedimos algumas radiografias localizadas de alguns dentes que nos interessam mais de perto. Nós solicitamos fotografias extrabucais e fotografias intrabucais para que nós possamos fazer o diagnóstico adequado do paciente. E hoje nós temos as tomografias de cone beam, né, nos casos em que nós temos alguma dúvida, apesar dessa documentação pedida, nós às vezes pedimos também uma complementação de tomografia. A tomografia nos dá uma ideia correta e exata de um problema, por exemplo, um dente incluso, que está lá dentro do osso. Onde é que ele está localizado? Né? Para saber se eu consigo tracionar esse dente ortodonticamente, qual a direção que eu devo fazer essa puxada ortodôntica, ou se esse dente não tem condição de ser mantido. Então, às vezes, tem que ser extraído. Então, a documentação, ela realmente é muito importante. Sem radiografia, se você for em algum lugar, que a pessoa, na primeira consulta, coloca o aparelho, fuja dele rapidinho. Fuja. Porque ali já começou com sacanagem. Vou pedir, por favor, que o nosso professor Joy Passo faça a sua segunda pergunta em 15 segundos, por favor. Voltando à questão que o Isnar abordou, os acidentados, os mutilados por acidente de moto, tem visto muita gente perdendo a parte frontal aqui do rosto, a boca, no pelo da boca aqui,
perdendo inclusive dentição completa, né, em pancadas violentas. Como é que está sendo feito, feito esse procedimento? Os hospitais têm procurado o pessoal da UFSC tem interagido, tem comparecido nessas cirurgias, tem feito as visitas periódicas nos hospitais, por favor, doutor? Primeira coisa, um paciente politraumatizado, tinha comentado há pouco, né, vai ter que ser uma equipe multidisciplinar, né? Então vai ter que ter um médico dentista, o cirurgião bucomaxilo, que é o dentista, em que ele vai colocar os pedacinhos de osso nas suas posições. Então, a pessoa mais indicada para isso é o dentista especialista em cirurgia bucomaxilo, não é o médico. Né? Então, você vai ajeitar para que esse paciente tenha uma oclusão adequada depois de um acidente desse. Muitas vezes perde os dentes. Né? Então, isso é outro problema. Quando o paciente perde dente, né, o osso, aonde o dente está dentro, ele só existe quando tem o dente. Quando o indivíduo perde o dente, esse osso ele reabsorve, a tendência dele é desaparecer. Né? Então, quanto mais rápido ele tratar isso, melhor. Então, se ele perder o dente, hoje nós temos a possibilidade dos implantes, né, que isso está já resolvido. O paciente, por exemplo, hoje, desdentado completo, nós temos os implantes zigomáticos, né, em que é colocada uma placa no zigoma, nessa área mais alta, né, e o indivíduo coloca uma dentadura total fixa. Ou coloca vários dentes com uma prótese, esses vários dentes, quer dizer, com o implante. Né? O implante ele é de titânio, né? Ele é ósseo integra, quer dizer, o osso ele se adequa exatamente em cima desse metal e com isso não perde mais. Então, o hospital universitário, ele faz esse atendimento, porque lá existe o cirurgião para esses politraumatizados, né? E nos outros hospitais também, porque tem o cirurgião bucomaxilo que fica de plantão. Então, ele faz esses atendimentos. Aqui em São José tem o hospital regional, né? Em todos eles existe esse atendimento, que é atendido normal, uma doença, ou um acidentado, pelo SUS, o que for. Isso existe. Né? Agora, quando já parte para implantes, aí já fica mais difícil. Né? Ele vai fazer a parte emergencial. Agora, essa parte depois aqui existe. Ele tem que procurar a escola para poder tratar. Obrigado. Ele foi Revelação 2014, cantou e nos encantou. E hoje ele é um dos nossos renomados perguntadores. E nós agradecemos pela sua vinda. É um prazer estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente os pares, cumprimente o nosso Estado, o nosso Brasil, outros planetas que com certeza virão as nossas mesas redondas, que todos estão lá no nosso YouTube, né? YouTube, showdatarde.com.br. Peço que ele cumprimente o doutor Arno, de 3 passos até o centro, recebendo os aplausos! Obrigado, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, doutor Arno. Arno Maia foi prefeito de Bom Retiro. Isso. O senhor deve... Por isso que é o meu nome. Ele era amigo do meu pai. Está vendo só? Arno Oscar Maia. E eu me criei na fazenda deles. Isso aqui é de serraria, ainda tem uma marca da época. As pessoas, como foi falado, desdentados, mas antes eu queria fazer uma colocação. A medicina hoje, para mim, e o professor, são as duas profissões que, para mim, estão no auge de uma missão. E quando elas não cumprem esta missão, elas estão bastante deterioradas. Uma porque só pensa o dinheiro e tal, porque é uma coisa muito bonita. Não tem nem palavras para dizer. Mas, conforme o senhor falou, eu conheci pessoas no Rio de Janeiro, como o Dr. José Mariano Raimundo de Souza, que inclusive eu coloquei numa das minhas músicas, O Amigo de Sempre, porque ele era médico homeopata e ele atendia uma clientela especialíssima. Teve pessoas que se trataram com ele durante 60 anos. O senhor estava no Rio de Janeiro, eu morava lá nessa época. Mas ele atendia todos. Aquele que podia pagar, pagava. O que não podia, não pagava. Hoje,
é muito difícil, o tratamento dentário, odontológico é muito caro. O senhor deu o exemplo, levou para o secretário, nada foi feito. As pessoas não têm sensibilidade de olhar que o tratamento dentário é doença. Exatamente. Não é uma coisa que você quer. É um sorriso bonito, é doença, são casos seríssimos. Mas tudo isso que eu quero que o senhor fale um pouco mais, eu queria saber um pouco mais do implante, porque muita gente está precisando fazer, só que tem uma dificuldade. Os preços ainda são bastante altos e há uma grande maioria que não pode dispor de 10, 15, 20 mil para fazer isso. Se elas precisassem, a universidade teria como ajudar algumas dessas pessoas? Por favor, obrigado. Sim. A universidade ela tem mestrado e doutorado nessa área de implantodontia. Tem. Né? Claro que tem um limite de pessoas que podem. É um local que pode fazer isso. Os cursos de pós-graduação fora da universidade, geralmente são professores também da universidade, também tem essa condição de colocar num preço mais adequado. Né? E eu até esses dias, eu conversando com uma pessoa que tentou colocar um implante num curso desse, e ele não tinha condição de colocar nem naquele preço. Aí eu conversei, porque lá na minha clínica nós temos, além dos meus filhos que fazem ortodontia, nós temos um implantodontista que faz a parte de estética e implante, de prótese, e tem uma periodontista. Aí eu falei com ele, eu digo, Fernando, vamos fazer o seguinte, paciente que não tiver condição, nem na escola de fazer, vamos fazer o seguinte, vamos tratar aqui. Você vai fazer mais barato do que lá na escola. Essas pessoas, não estou dizendo para fazer para todo mundo, né? Mas vai tratar esses indivíduos, vamos fazer uma coisa diferente, entendeu? Vamos procurar tratar essas pessoas para ajudar, mesmo para ajudar, entendeu? E ele falou, não, vamos fazer isso então. Então estou aguardando aqui. Então, tem essa possibilidade. É muito caro, sabe? O implante é caro, né? E a prótese também é cara. Mas nós temos que procurar ajudar esse pessoal. E olha que a odontologia do Brasil é uma das mais baratas do mundo. Tá? Tem gente que vem de fora da Europa para tratar aqui. Imagina lá, nos Estados Unidos então é esse fato. Obrigado. Todos nós vamos ficar de pé, por favor, ao show da tarde, ao vivo, nessa terça-feira maior. Onde é que está o Walter Pereira? Se aposentou? Artista não se aposenta, né? Artista não se aposenta. Artista não se aposenta. Então, queremos mais uma vez cumprimentar o Dr. Arno Locks, que nos brindou com o seu leque de conhecimento, uma estrada sem fim, que o que nós aprendemos nunca vai ter fim, sempre vai ter alguém que vai dar sequência, isso é muito, muito importante. Então queremos cumprimentar a Universidade Federal de Santa Catarina, queremos cumprimentar a Universidade do Rio de Janeiro e por outros países que o Dr. Arno já passou também, deixando sempre um legado, deixando sempre uma experiência, isso que é importante. Então o Dr. Arno vai ter 2 minutos para fazer um comentário sobre as perguntas dos nossos perguntadores e na sequência também vai ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Ali tem uma lista vermelha, pode se dirigir até a lista vermelha, por favor, recebendo os aplausos! Agora é aqui? Tá bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E agradecer aos perguntadores. Acho que as perguntas foram bastante pertinentes, importantes. E de tudo isso eu gostaria que a população fosse beneficiada com isso. Que procurassem profissionais competentes, né? Que realmente façam um tratamento adequado ortodôntico, que, como disse o nosso companheiro, é um problema de saúde, né? Não é simplesmente para alinhar dentes, e sim resolver um problema de maloclusão, né? Então, tratar o paciente. Quando eu falo em saúde, a saúde é de um modo geral. Então, o indivíduo ele tem que ter felicidade, né? Felicidade. Felicidade ele tem que ter saúde total. Começa na boca.
então que essas pessoas possam ser tratadas, mesmo que seja um pouco mais barato, mas que sejam bem tratadas. Então, eu acho que o mais importante é que esses indivíduos sejam alertados para que procurem as pessoas certas, né, para que possam ser bem tratados. Ok? E que sejam muito felizes com isso. Muito obrigado, Tadeu, pela oportunidade. Pode continuar ali naquela relação vermelha aqui, porque agora é o seguinte, ó, esse aqui é o círculo vermelho, porque agora existe transformismo na televisão brasileira, entendeu? O homem é alto, eu pensei que ele era baixinho, ele é alto. Olha ali pro vídeo, Eu já baixei 2 centímetros. Não mesmo, aumentou 2 centímetros, aumentou 2. Então agora no show da tarde, começando pelo professor Joy, o nosso convidado central vai receber o carinho dos nossos perguntadores. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado, companheiro. Obrigado, amigo. Encher a bolinha dele, né? Vai lá, vem aqui, só para encher a bolinha só. Tchau, companheiro. Azul. Vou passar para dentro para minha esposa. Pode dar um beijo. Aí, guri. Um abraço, senhor. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, né? Prazer em vê-lo aí, tá? Obrigado. Rapaz, eu sabia que estava vivo? Obrigado. Que legal. Não, eu conheci sim. Eu era criança. Um abraço. Tá bom, calma. Agora aqui é o seguinte, ó. Posição de sentido, não se mexa agora. Agora eu vou dar uma anestesia no homem, não pode se mexer, é uma anestesia, hein? Ui. Puta, aquele aparelhinho é fantástico. O microfone ele tem. Aquele aparelhinho, aquela broca, eles não vão mudar não, aquele barulhinho infernal, não. Já baixou muito, antes era muito pior, né? Baixou, mas tudo aumenta nesse país, como é que baixou? Baixou, de certeza? Eu não gosto nada que baixe, eu gosto só de tudo que aumente. Muito bem. Quem? Calma, não fala. Senta ali, eu não quero microfone, eu não quero microfone. Quem quer sair na fotografia? Quem? Ninguém quer sair na fotografia? Quem quer sair na fotografia? Levanta. Não faz isso, rapaz, não faz isso. Quem quer sair na fotografia? Ninguém quer sair na fotografia com o doutor Arno. Então é o seguinte, ó. Zená, você que tem problema de dente, fica aqui, ó. Aqui, ó. Dente aqui, ó. Ali, ó. O nosso professor Joy passa aqui. Ali você também tem problema de dente ali, do ladinho, né? Faz tempo que ele não sai também na fotografia, meu querido pastor Taborda, faz tempo que não sai na fotografia. Depois, Tadeu, quando é que você sai na fotografia? Calma, você também não fica me impressionando. De mentirinha, né? Como é que o pastor vai falar isso? Deixa eu ver aqui. Pastor Reinaldo aqui. Pastor Reinaldo. Oh, silêncio, olha a psicóloga, silêncio. Encosta aqui. Encosta, por favor, encosta. Pressiona ali. Capa do jornal, fique esperto, que maravilha, hein? Meu Deus. Olha aí. Meu Deus. Ok, calma. Silêncio. Eu gosto de silêncio. Pastor da Borda pode sair, por favor, pastor da Borda. Pastor Reinaldo pode sair, por favor, pastor Reinaldo. Joy Passos pode sair, Joy Passos. Ezená, por favor. Agora eu vou levar o meu convidado até a mesa, foi 4 anos, né? Vamos aplaudir essa fera, 4 anos. 4 anos, né? E lá ele tem uma categoria, é um prazer atender a sua ligação. Um abraço para o Tadeu Soares. Eu estou viajando. 4 anos. Mas ele nunca perdeu a categoria, né? Mas quem insiste, um dia consegue, né? A gente tem que insistir. Tem gente que desiste por qualquer coisa, Não, tem que insistir. Você pensa que televisão, a parte mais fácil é aqui, soprar o microfone, aqui, ó. Tanto que o microfone, eu nem quero mais pegar o microfone na mão, eu quero aqui um lapela aqui, ó. Isso aqui é fácil, isso aqui é moleza. Agora o difícil é montar essa mesa aqui, ó. Com um... Silêncio na banca, silêncio. Eu estou falando, né? Então o difícil é montar isso aqui, ó. E trazer essa maravilha, esse tesouro que é o Dr. Arno Locks. Outra coisa, a maioria dos cirurgiões dentistas, da especialidade dele, tem um apreço por esse cara aqui, ó. Tem um apreço.
Os que já vieram aqui no nosso programa aqui, que era para estar aqui hoje, o doutor Fernando tem uma clínica, e outros. Eu até vou ler o nome deles aqui, ó, que eu esqueci, né? Aqui, ó, que tem um carinho especial por ele. Não é blá blá blá. O doutor Fernando aqui no Fontes é fã desse cara aqui, ó. O doutor Gilian Luiz Andrade, deve ser aluno dele, foi aluno dele. A doutora Juliana Farias, né? Juliana Farias. Então, para nós da Prime TV, é um presente, um cara desse aqui é um presente. E ainda continua lutando ainda, né? E ele não quis dizer, ele nasceu em Tubarão, depois ele ficou alguns meses lá, não sei onde, mas ele nasceu em Tubarão. E outra coisa, ele é ferroviário também, ele é ferroviário, né? Depois ele vai ter chance de se manifestar, depois, mas ele nasceu em Tubarão, Agora no show da tarde, nós queremos ouvir o nosso... Microfone aqui. O nosso embaixador da paz. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, pessoal da mesa, Tadeu Soares. Eu estou muito feliz hoje com o presidente Dr. Arno Locks. Ele nos deu uma aula extraordinária sobre os seus conhecimentos. E o que mais me impressionou foi o doutor, é a bondade que ele faz, o trabalho dele, buscando pessoas pobres, humildes, que não podem pagar. E os professores assumem a responsabilidade para que esse trabalho seja feito. E nós precisamos de mais homens que tenham essa capacidade, esse coração, essa humildade. Então, o programa Tadeu Soares, show da tarde, mais uma vez, dá um show com pessoas altamente evoluídas, de coração, intelecto, bondade. E obrigado pela sua presença. Obrigado, Tadeu Soares. Agora no show da tarde, ele representa a cultura afro aqui no município de São José, mas já está respingando no nosso Brasil brasileiro. Nós não podemos deixar também de ouvir a fala dele, que é muito importante para todos nós, o nosso intelecto, professor Joy Passos! Pois bem, senhores, acabamos de ouvir o doutor Arno Locks, uma sumidade na questão da sua saúde bucal. Quando a Prime TV se predispõe a trazer, no programa Show da Tarde, no programa do Tadeu Soares, uma pessoa do quilate do Dr. Arno, é que ela quer proporcionar a você, o intuito do nosso programa, desse canal de televisão, é proporcionar a você uma informação precisa de como você deve tratar seus dentes, de como você deve primar pela sua saúde, a começar pela saúde bucal. E esse homem, obviamente, é uma sumidade no assunto, formado na Dinamarca, uma pessoa doutorada na UFRJ, na Unesc. Então, uma pessoa que tem um conhecimento acima da média e que, para nós aqui desse programa, só nos deixa cada vez muito mais orgulhosos e saber que estamos primando pelo melhor da saúde de Santa Catarina. Obrigado, doutor Arno Locks, que sua permanência no ramo seja muito longa, que o senhor tenha uma saúde total, para que a gente possa desfrutar desse seu conhecimento e que possa fazer mais vidas, mais pessoas e o povo brasileiro um pouco mais feliz. Obrigado, doutor Arno. Agora no show da tarde, o nosso convidado central, mais uma vez, ele vai ter a oportunidade, se ele desejar, de utilizar a sua fala, a sua voz, enfim, argumentar. Por isso, agora chegou o momento de nós ouvirmos o nosso presidente, doutor Valdir! Meu amigo Tadeu Soares, muito obrigado pela oportunidade. Doutor Arno, você está de parabéns pelo feito que você vem fazendo aos necessitados. São desse tipo de profissionais que o Brasil necessita. Se todos os profissionais tivessem um lado humano para que pudessem dar àqueles necessitados um pouquinho de oportunidade de sorrir, de viver um pouco mais feliz. Nós, brasileiros,
não estaríamos reclamando da situação hoje degradante, mas estaríamos sorrindo junto com o Dr. Arno e dizendo a ele: Dr. Arno, meus parabéns, que Deus ilumine você por esse exemplo de cidadania e de um ser humano. Dr. Arno, como você se sente, ou se sentiu perante os nossos convidados? Se sentiu ofendido ou constrangido pelas perguntas formuladas? Muito feliz. Eu estou aqui com vocês, eu me sinto alegre, contente e extremamente à vontade. Muito obrigado pelas perguntas. Eu acho que isso é importante para as pessoas que estão assistindo, né? Muito bom. Muito bom. Olha, sendo assim, o nosso programa Show da Tarde, com a apresentação do nosso excelentíssimo amigo Tadeu Soares, até terça da semana que vem. E agora no show da tarde, vem aí o mágico, vem aí o internacional, Dário Franz! Ok. Parabéns. Por favor, pode levar esse apresentador. Vamos aplaudir o Joy Passos! Vamos aplaudir o Joy Passos, por favor. Agora, que talento, hein? Tá bem lento hoje. Essa música é uma música magistral, né? Magistral essa música, né? É uma música magistral. E essa música você oferece para quem? Essa música eu ofereço para o pessoal de Alfredo Wagner e Bom Retiro, que me acolheram muito bem esse fim de semana que eu passei lá, revendo meus amigos. Inclusive, um moço que falou, a família do Arno Skarmeyer, eu estive lá, tive o prazer de ver todo aquele pessoal lá, os netos dele, no caso, né? E naquela época, você conheceu o Dr. Arno, você já tocava gaita já? Dr. Arno aqui, eu conheço já desde bem jovem. Inclusive, ele conhece o meu pessoal também, a minha irmã, meu cunhado. Naquela época, você já tocava gaita? Sim, eu toco desde criança, né? Obrigado pela sua vinda e sucesso. Muito obrigado, quem agradece sou eu pela oportunidade. Vamos aplaudir o Arno! Hoje é o dia da inversão. O Arno Franz. E agora no show da tarde, a revelação 2014, Rogério Blum! Só mensagens de amor e otimismo nos deixou. Pelos simples e humildes, muito ele trabalhou.
só bondade espalhava por onde passou. Sempre em nome do Pai, a muitos ele curou. O pão e o vinho Jesus teve que aumentar, para a fome daquele povo saciar. Suas mensagens que não param de chegar. Hoje eu consigo o seu evangelho estudar. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Lei do amor, lei do perdão e humildade, sem orgulho, ódio, vingança e vaidade. Trabalhar sempre e agir com honestidade. Uma palavra amiga também é uma caridade. A hora é esta, devemos seguir Jesus. Ele é o caminho que ao Pai nos conduz. De tanto amor por nós sofreu na cruz, mas nos espera cheio de amor com muita luz. Jesus, hoje quero lhe agradecer a oportunidade de poder viver, ler teu evangelho e compreender que és a luz que aos pouquinhos me apareceu. Vou seguindo os ensinamentos teus, que é o caminho para a casa de Deus. Ok! Rogério Blum. Tadeu Soares. A gente hoje conseguiu trazer a Universidade Federal e a do Rio de Janeiro também, e por onde ele passou, aqui para o show da tarde. É uma honra para nós. E aqui eu acho que aqui ele teve mais luz, porque nós temos aqui 2 pastores renomados, e está chegando mais um aí, mas chegando um bispo aí. E essas músicas que nos envolvem, né? Nos deixam nós mais completos, mais soltos. E você quem é? Estarei cantando essa música amanhã em Tubarão, na Rádio Tubá, Rádio Santa Catarina, Rádio Band, além da Unisul. Vamos aplaudir o Rogério Blum! E agora vem os 10 mandamentos! A todos os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma página nós conseguimos virar, e com certeza hoje foi um programa que jamais será esquecido, porque a gente conseguiu trazer uma sumidade dentro desse campo dos cirurgiões dentistas. E vocês sabem que eu não estou rasgando cera, vocês sabem que eu estou falando a verdade, porque quando a gente fala a verdade,
os nossos projetos se multiplicam, os resultados se multiplicam e existe quase uma unanimidade dos formados que hoje têm as suas megas empresas, enfim, que o cara é acima da média. Mas agora, para que a gente possa fechar o show da tarde com chave de ouro, vem aí o Bispo Alceu! Aí, garoto! Graças a Deus. Boa tarde, professor Arno. Tudo bem? Boa tarde, amigos. Deus abençoe a todos. É bom, mais uma vez, estarmos juntos, né, no programa. Quero parabenizar o professor pelo seu trabalho. E é muito importante, professor, sempre quem vai fazer qualquer trabalho dentro da ortodontia, dentro da área que o senhor é mestre, que realmente procure um profissional qualificado, habilitado. Porque faz diferença aquele que estuda, aquele que se prepara, aquele que é mestre, aquele que entende do assunto, e daquele que, na verdade, não, né, faz um trabalho mais ou menos. Então, na vida, tudo faz diferença. A diferença entre um profissional qualificado e a diferença entre uma pessoa que não se qualifica. Por isso que nós sempre procuramos o melhor. Em todas as áreas que nós vamos trabalhar, que nós procuramos um bom dentista, um bom médico, né? Até para construir uma casa, uma boa empresa, uma boa construtora, né? Vamos num lugar, um bom produto, sempre procuramos o bom, porque faz diferença. E quando nós vamos falar da parte espiritual, da parte do reino de Deus, então nós devemos procurar realmente aquele que é o perfeito, o bom, o único, o soberano, o Senhor nosso Deus. Porque faz diferença de você procurar um bom profissional ou não. Também faz diferença a religião que você tem. E faz diferença se você a tem ou não. Porque muitas vezes a concepção popular acaba pensando que acreditar em Deus ou não acreditar não faz diferença. Servir a Deus ou não servir, ter fé ou não ter fé, amar ou não amar, ir numa igreja ou não ir, né? Obedecer a Deus ou não obedecer, louvar ou não louvar. Às vezes a concepção de muita gente é que não faz diferença. É tudo igual. A vida é o que ela é, acreditando ou não, sabe? A verdade, esse pensamento é errôneo, porque faz diferença se nós fazemos um trabalho e cuidamos da saúde, professor, ou não cuidamos. Faz diferença tudo aquilo que fazemos de maneira correta ou não fazemos. Então, buscar a Deus faz diferença. Ter uma boa igreja em que você aprenda a palavra de Deus, em que você receba uma oração, em que você sinta a presença de Deus, aprender o que diz as Escrituras, ter fé, faz diferença na vida. Amar a Deus e viver de maneira justa e correta faz diferença na vida. Então, muitas vezes a pessoa, ela está com a sua vida em sofrimento, em problemas, numa área, porque ela não está cuidando bem daquela área. Se a pessoa, por exemplo, não cuidar bem dos seus dentes, faz diferença, não faz, professor? Quem vai no dentista, quem não vai, quem cuida, quem tem o asseio, quem não tem, faz diferença. Quem tem fé e quem não tem fé, também faz diferença. Então, olhe para a sua vida. O lado da tua vida que você cuida bem, ele está bem. Mas o lado da tua vida que você descuida, então fica mal. Se o teu casamento, por exemplo, se você cuida com amor,
Então faz diferença. Trata o marido com amor, trata a esposa com amor, os filhos com amor. Faz diferença de se tratar com grosseria ou estupidez ou de maneira ofensiva. Tudo na vida faz diferença as nossas atitudes. Então, a vida espiritual, ela precisa ser cuidada. Como nós temos um corpo que precisa do cuidado, como bem disse o professor, então nós temos uma alma, nós temos um espírito que também precisam ser cuidados. E a diferença, se você vai numa boa igreja, ouve a palavra, louva, crê, tem fé, se você se apega a Jesus ou não, a diferença é muito grande. E não só nesta vida, mas quando a vida acabar, é aí que vai se ver a grande diferença, porque ou tem o reino de Deus, ou a condenação eterna. E é uma grande diferença. Pensa nisso, cuide da sua vida espiritual, mas não esqueça de cuidar também do seu corpo, do seu asseio, né? Dos seus dentes, da sua vida, né, professor? Parabéns, professor, parabéns aos amigos. E um bom programa você assistir às tardes também faz diferença. Né? Gente inteligente, que responde sempre o que é importante e é perguntado também aquilo que faz diferença. Assista sempre Tadeu Soares. Um abraço. Deus abençoe a todos.